Olá pessoal, eu sou a Mariana e hoje é dia de cuidar aqui das samambaias e eu quero mostrar para vocês alguns cuidados que eu tenho aqui com as minhas plantas e também passar algumas dicas para as samambaias ficarem sempre verdinhas e bonitas. As samambaias são plantas bem fáceis de cuidar e não precisam de muita manutenção. O que a gente tem que fazer com elas de vez em quando é retirar as folhas velhas, controlar as pragas e doenças, fazer uma boa adubação, porque as plantas são seres vivos iguais a gente, então elas também precisam de nutrientes para ficarem bonitas e saudáveis. Ontem eu fiz aplicação nessa samambaia aqui de um produtinho contra lagartas, porque tá tendo demais. Eu não gosto de usar produto químico para controlar essas pragas não. Só que chega um ponto que não tenho o que fazer. Tava tendo muito ataque de lagartas aqui nas samambaias. As folhas ficam todas comidas. E se a gente não controlar, elas acabam comendo a planta toda. E uma outra coisa que eu tô percebendo aqui nessas samambaias é que elas estão precisando de adubação. Uma forma da gente saber que elas estão precisando de adubação é essa tonalidade do verde. Quando ela tá com esse verde mais opaco, igual as minhas estão aqui, ou é falta de rega, ou elas estão precisando aí de água, ou elas estão precisando de nutrientes. Como eu tô regando as minhas aqui com bastante frequência, o sinal que ela tá passando para mim é que ela tá precisando aí de nutrientes, de adubação. Quando as samambaias estão bem nutridas, elas ficam com uma tonalidade de verde mais intensa, mais escura, mais bonito e com aquele aspecto de saudável mesmo. A não ser que ela seja cultivada em um local que tenha bastante claridade e pegue um pouquinho de sol. Aí também ela vai ficar nessa tonalidade de verde mais claro. Aqui na minha varanda elas pegam bastante claridade, mas não pegam sol direto. Samambaias são plantas de sombra, elas não gostam muito de sol, a não ser que elas sejam adaptadas, mas essas espécies aqui gostam mesmo é de sombra. Eu tenho aqui na varanda também essa samambaia aqui, que é a samambaia chorona. Ela também não tá muito bonita, porque as folhas dela já estão velhas, ela foi atacada por lagartas e também os passarinhos andaram picotando aqui as folhas dela, então ela tá precisando emitir folhas novas. Eu comprei esse adubo aqui para estar utilizando nelas. Ele é um adubo do tipo NPK. O Duque tá aqui cheirando o adubo. Será que ele tá pensando que é comida? É comida, mas é comida para as plantas, não para ele, né? Deixa eu tirar aqui de perto dele antes que ele invente de destruir a sacola. Então esse adubo é o NPK 10-10-10 de liberação lenta para ser usado via solo. E ele é um adubo equilibrado, ideal aí para as plantas mesmo. Aqui no verso do produto tem a maneira de usar. Ele serve tanto para plantas, flores, como também para gramados, frutíferas, hortaliças. Aqui nas minhas samambaias eu acho que eu vou gastar mais ou menos 2 ou 3 colheres de chá para cada vaso de planta. E o fabricante está mandando utilizar a cada 30 dias. Eu retirei todas as folhas mais velhas aqui dessa samambaia. Olha como ela ficou. Agora ela tá só com folhas novas e verdinhas. É sempre bom a gente retirar as folhas que estão mais velhas e já começando a secar, porque isso vai estimular a planta a soltar folhas novas e ela vai gastar a energia com essas folhas novas e as folhas que estão mais bonitas. Ainda ficaram algumas folhinhas aqui que as lagartas começaram a comer, mas se eu for tirar todas as folhas que estão com algum problema, a samambaia vai ficar muito rala. Não parece, mas eu tirei bastante folhas dela. Deixa eu mostrar aqui. Olha o tanto de folhas que eu tirei. Eram folhas que já estavam começando a secar, que também foram atacadas pelas lagartas. Agora que eu já terminei de fazer a limpeza, é hora de fazer a adubação. Eu vou colocar aqui 1 colher de sopa rasa desse adubo. Lembrando que o meu vaso aqui de samambaia é bem grande. Se for um vaso menor, coloque aí só 1 colherzinha de chá.
Aí eu vou colocando esse adubo aqui na borda do vaso. Eu não gosto de colocar muito em cima do rizoma da planta, porque isso pode acabar queimando a planta. É melhor colocar mais nos arredores do vaso mesmo. Dessa forma, à medida que a gente vai regando a samambaia, o adubo vai dissolvendo e liberando os nutrientes para as raízes. Agora, pessoal, já adubei todas elas. E é hora de fazer aqui a rega para começar a dissolver esse adubo. Eu rego as samambaias aqui com a mangueira porque elas ficam bem altas, então é a forma mais fácil de regar. Eu também tenho várias plantas aqui nessa varanda, então não dá para regular muito a rega não. Tem que ser com a mangueira mesmo, senão eu perco bastante tempo fazendo a rega. Aí toda vez que eu vou regar, eu molho elas bem. Rega de samambaia não tem muitos segredos. Samambaia gosta bastante de água, então pode regar elas aí com fartura. Só não vale deixar o substrato delas muito encharcado. Elas gostam de substrato úmido, mas elas não gostam de ficar nadando. Então, rega ela aí de acordo com que o substrato for secando. Eu costumo regar as minhas samambaias a cada 2 dias. Rega feita, agora eu quero falar um pouquinho sobre a forma que eu cultivo aqui as minhas samambaias. Essas 3 samambaias aqui, elas foram plantadas no mesmo dia, então elas estão com o mesmo substrato. Eu usei aqui um mix de terra comum com esterco de gado, resto de substrato de orquídea e um pouco de areia grossa de construção. É o substrato que eu costumo usar aqui nas minhas plantas terrestres. Aí quando eu fui replantar elas, eu resolvi colocar elas na semi-hidroponia, porque aqui nessa varanda elas secam muito rápido. E como a samambaia gosta aí de um pouco mais de umidade, eu resolvi colocar ela nesse sistema para mim não precisar ficar regando elas com tanta frequência. Hoje em dia, a gente já encontra no mercado aqueles vasinhos auto-irrigáveis. Aí eu fiz aqui mais ou menos da mesma forma. Eu deixei aqui 2 dedos no fundo desse vaso, que na verdade é um balde, e esses 2 dedos ficou como reservatório de água. Aí eu fiz os furos de drenagem e eu coloquei no fundo aqui isopor triturado para o vaso não ficar muito pesado. Coloquei uma mantinha de drenagem por cima e depois eu coloquei o substrato. Aí ele sempre fica com esse pequeno reservatório de água aqui no fundo do vaso para manter as raízes da samambaia sempre bem hidratadas. Uma outra estratégia que eu uso aqui para deixar elas úmidas por mais tempo é colocar esfagno aqui por cima do substrato. Aí o esfagno retém bastante água, bastante umidade. Ele ajuda aí o substrato da samambaia a não secar tão rápido. Eu dei uma limpada boa nessa samambaia aqui também. Ficaram umas folhas um pouco feias ainda, porque essa daqui foi a que os passarinhos mais picotaram as folhas. Teve uma época que eles estavam comendo mesmo as folhas da samambaia. Todo dia eu acordava e tinha um monte de folhinha delas aqui no chão. Foi por isso que eu coloquei esses CDs aqui na varanda. Tem vários CDs espalhados aqui. Na época eu até fiz um vídeo mostrando que eu ia fazer isso para afastar um pouco os pássaros aqui das plantas. Funcionou até bem, eles não estão mexendo tanto aqui igual eles mexiam antes não. Eles mexiam muito ali nas orquídeas também. Aí depois que eu coloquei os CDs, eles pararam um pouco. Eles ainda ficam aqui na varanda, mas eles não estão tão arteiros. Mas então, esses são alguns dos cuidados que eu tenho aqui com as minhas samambaias. Assim que eu tiver algum resultado dessa adubação, eu volto aqui e faço um vídeo mostrando como essas samambaias estão. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa o like e me contem aí nos comentários se vocês cultivam as samambaias. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu sempre estou respondendo aí as dúvidas de vocês. E se você está aqui assistindo esse vídeo, gosta desse conteúdo sobre as plantas, considere se inscrever e ativar o sininho das notificações, que toda sexta-feira às 18 horas tem um vídeo novo falando sobre diversas plantas ornamentais aqui no canal.
Gratidão a todos que assistiram. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!